Hoje, às 18 horas, tem Fla-Flu no Maracanã. Estamos de volta à nossa casa, estreando a nossa casa nessa temporada, o jogo que particularmente é o jogo que eu mais gosto de assistir. E por que eu gosto de assistir? Porque é o jogo onde a camisa do Fluminense fala mais alto. Pô, filho, não é assim, é assim. A gente está falando de um grande Flamengo desde 2019. A gente está falando disso, tá entrando na 7ª temporada desse Flamengo milionário, bilionário, que vem montando times e elencos, o melhor elenco do Brasil, a gente pode dizer. E quando você olha os números e olha os jogos, só tem um time que faz frente com esse Flamengo. E é por causa disso aqui, porque dinheiro a gente não tem o mesmo dinheiro que ele, é por causa disso aqui, ó. Eles sentem por quê? Aí você pergunta para eles, mas eles sentem e eles sabem disso. Eles podem não confessar para vocês, mas entre eles, hoje à tarde, eles vão ao Maracanã e falar: cara, hoje a gente vai pegar o Fluminense, cara. É complicado, independente da situação que esteja. Então, que seja mais uma noite normal no Maracanã e a gente vai falar de tudo que você precisa saber nesse pré-jogo de Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca. Roda a vinheta aí, vamos começar esse pré-jogo. Antes de começar, só fazer aquele pedido, por favor, se inscreve no canal e deixa o like. Falta um pouquinho pra gente bater 21 mil inscritos aqui no canal de Barriga. Lembrando que tem vídeo todo dia aqui sobre o Fluminense, live de segunda a sexta, geralmente ali na hora do almoço, tá bom? Vamos começar esse pré-jogo falando sobre a importância da partida de hoje. Fluminense que nesse momento se encontra na segunda colocação do Grupo A, empatado com Volta Redonda e Bangu, só que Bangu jogou ontem, né? Bangu perdeu para o Botafogo ontem no Engenhão, então Bangu tem 4 jogos, assim como a Portuguesa, que é a lanterna do nosso grupo, que também já tem 4 jogos nessa temporada, né? Nesse Campeonato Carioca. Então o Fluminense ganhando hoje vai para 9 pontos e fica numa situação praticamente classificado, né? Porque a gente vai ter que ver o jogo do Sampaio Corrêa, mas assim, vamos lá, sem ser matematicamente falando, o Fluminense se classifica ganhando hoje. E além disso, o Flamengo complica o lado do Flamengo, porque o Flamengo tem só mais 2 jogos, né? Ele tem esse jogo de hoje contra o Fluminense e mais um jogo só porque ele já antecipou o jogo contra a Portuguesa. Então, se o Flamengo perder hoje, ele fica com 4 pontos e dependendo dos resultados que acontecerem nessa rodada, o Flamengo pode ir para o último jogo assim, tendo que torcer para resultado para se classificar. Fizeram merda no começo do campeonato, perdendo com os moleques sub-20, a culpa é nossa? Não, então eu espero complicar o lado deles hoje, tá? Essa é a ideia. E é por isso que a nossa vitória no último jogo foi muito importante. Por isso que a nossa situação está diferente da dele, porque matematicamente a gente não está tão complicado nesse grupo. Mas uma coisa que reforçou, apesar da importância da vitória na última rodada contra o Nova Iguaçu, uma coisa que reforçou são os problemas que ficaram claros. Tanto a situação do Everaldo perdendo gols no primeiro tempo, ou seja, deixando claro que a gente precisa contratar o nosso 9 e até agora nada, como também a falha do Freitas, mostrando que a nossa zaga é uma aposta muito arriscada para essa temporada, né? Então acho que ficou claro e é esse o nosso desespero. E outra coisa que deixa esse jogo muito importante é que começou a valer agora a temporada 2026. Nesse momento a gente vai jogar com o Flamengo, depois a gente estreia no Campeonato Brasileiro já na quarta-feira contra o Grêmio e depois a gente joga contra o Botafogo. Então são 3 jogos muito importantes, já tem Brasileirão, daqui a pouco tem quarta semifinal de Campeonato Carioca, espero, né? E final também, assim eu espero, e daqui a pouco, quando a gente menos esperar, já está jogando Libertadores. Precisa chegar logo o reforço, né? Na teoria, a gente acha que deveria chegar hoje reforço, mas na teoria só deve estar chegando um camisa 9 e assim a gente espera que chegue esse camisa 9. E além disso, é a nossa volta ao Maracanã, né? A gente jogou no Luso Brasileiro, jogou em Bacaxá, estádio pequeno, faltou luz, gramado horroroso, buraco, um monte de coisa, e agora a gente está voltando para casa. E é importante, eu acho que no ano passado ficou muito evidente, virou pauta até da mídia tradicional, falar sobre a torcida do Fluminense, a relação da torcida, a expectativa com o clube. Parece que faltou uma conexão da torcida com o time, e não estou botando a culpa na torcida, tá? Isso tem muito mais a ver com a diretoria, com o time, do que com a torcida, mas a gente não estava conectado por tudo que aconteceu em 24, pela quebra de expectativa que foi de 23 para 24 também, por tudo isso. E nada melhor do que ganhar um clássico, a gente tem 2, né? Tem um agora e já tem um semana que vem, nada melhor que ganhar esses clássicos, eu acho que para trazer a torcida de volta para o time e a gente ter a torcida comprando barulho dentro de casa, até porque nossos números, independente do Beldia, nossos números no Maracanã são bons demais e que hoje começam nossos números com uma vitória, tá? Mas para isso a gente precisa ganhar do Flamengo, vamos falar como vem o Flamengo para essa partida. Vamos falar do nosso adversário, que tem um total de 457 jogos contra a gente ganhou 143, empatou 147, perdeu 167 jogos. Esse é o nosso histórico contra o Flamengo, tá?
Flamengo, como eu já disse, chega nessa rodada tendo que ganhar nesse Campeonato Carioca, né? Ele estreou ali as 3 primeiras rodadas, né? Contando a rodada que ele antecipou, que seria a 5ª rodada contra a Portuguesa. Ele conseguiu perder 2 e uma porrada contra o Volta Redonda. Tomou 5 gols, foi 3-0, mas teve 2 gols anulados. A molecada tomou porrada lá e conseguiu perder. Eles tiveram que recalcular a rota, colocaram boa parte dos titulares contra o Vasco, e aí era o Vasco, né? Que assim, não faz muita frente ao Flamengo, a gente precisa combinar isso. Só para deixar um número aqui para entender a diferença de quando dizem a maior rivalidade do Rio de Janeiro, tudo. O Vasco nos últimos 10 anos, de 2016 para frente, ganhou 3 vezes do Flamengo, tá? Isso aí a gente ganhou nos últimos, sei lá, a gente ganhou nos últimos 2 brasileiros a gente ganhou do Flamengo. Então, voltando aqui para onde a gente estava aqui falar do Flamengo, é um time que hoje deve mesclar ali, né? Ter um time de novo, deve fazer um rodízio, mas vão ter titulares, vai ter moleque da base, vai ter gente estreando ali, provavelmente o goleiro estreando, vai ter moleque da base, vai ter gente voltando de lesão, e o problema não é nosso. A gente sabe que é um elenco muito bom, né? Eu abri falando que é o melhor elenco do Brasil, não tem problema nenhum em falar isso, mas a gente sabe que a nossa cobrança vai ser que o Fluminense ganhe essa partida, explorando os problemas, ou se vier a maior força deles ali, vier os melhores jogadores, o Fluminense tem a obrigação de ganhar hoje, e a gente vai cobrar isso do time do Fluminense. Então espero que o Fluminense entre bem atento nessa partida para conseguir complicar o lado deles, tá? Vamos lá, que é complicado falar um jogador de destaque desse Flamengo, ainda mais esse Flamengo começo de temporada, né? Mas escolhendo o jogador aqui, eu vou de Léo Ortiz, que deve começar jogando hoje, é um zagueiro que dá muita solidez, é um zagueiro que sabe sair jogando, e o time do Fluminense, principalmente com Canobi e Serna, tem que conseguir fazer um abafo ali para não facilitar esse time, esse Léo Ortiz sair jogando e quebrando a linha, que é uma característica dele. Então o Fluminense tem que ter cuidado, eu diria que é um destaque das certezas que a gente tem que vão ao campo hoje representando o Flamengo, eu diria que é o Léo Ortiz. Agora, jogadores conhecidos aí tem um monte, né? Ao lado dele tem o Vitão, que foi contratado do Internacional e é o zagueiro. A gente está falando do Carrascal, que fez o gol contra o Vasco e fez um bom final de ano ali. A gente tem Cebolinha, que a gente tentou negociar, chegou a sondar ali o Fluminense nessa janela. Tem Luiz Araújo, tem o Samuel Lino, a grande contratação que até agora nada, espero que não seja hoje. E tem o centroavante que quando jogava na base do Flamengo, o Flamengo dispensou ele ficou sem clube para jogar. O Fluminense foi lá, abraçou ele, o traíra que voltou pro Flamengo. E aí, dizem que o destino às vezes dá uns problemas, né? Não dá muita sorte fisicamente. Volta e meia tem um desgaste aí no joelho. Não tô falando que não sei quem é, né? Mas acho que a vida cobra, né? Enfim, vou falar sobre um jogo histórico, para quem não tá acostumado aqui no pré-jogo do canal Gol de Barriga. A gente sempre fala um jogo histórico, né? Fla-Flu, sem dúvida, é o jogo que a gente mais teve na temporada passada. Então já matei alguns Fla-Flus históricos. Mas hoje eu vou de um Fla-Flu do nosso tricampeonato, né? Do começo do Brasileirão de 2010 ali. A gente tinha um jogaço do Conca, onde o Conca no começo do jogo faz um passe absurdo pro Rodriguinho fazer 1-0. Depois o próprio Conca faz ali um chutaço de fora da área e faz o 2-0. E eles descontam com o gol do goleiro Bruno, tá? Comenta aqui se você estava nesse jogo, se você lembra desse jogo, quero o comentário de vocês, que agora a gente vai falar do Fluminense, né? E não sei se está vazando nessa madrugada, tem um alarme de um carro que disparou agora. Se estiver vazando, peço desculpa a vocês, tá bom? Mas não posso parar o alarme de um carro. Vamos falar do Fluminense, tá? Que eu espero que não me deixe com nenhum alarme hoje. Campinho aparecendo aqui do lado com a provável escalação do Fluminense. E aí, confesso que você está vendo que tem várias dúvidas aí. E por que essas dúvidas todas? Né? Apesar da estreia contra o Nova Iguaçu do time titular, acho que só o Serna ali que não estava jogando. Claro que lembrando que temos 3 jogadores que estão desfalcando por departamento médico, né? Soteldo, que não, desfalque também, né? Hércules, esse sim é um desfalque, e Germancano. Então esses 3 não vão ao jogo hoje com certeza. Porém, tem muitas dúvidas porque o técnico do Beldia, que apesar de ter voltado ao trabalho já, ainda bem, deu tudo certo, não vai estar à beira do campo hoje, vai ser o Max Cubeiras novamente. Mas assim, o Fluminense vai trocar e vai rodar alguns jogadores da mesma forma que o Flamengo está fazendo, pensando no começo da temporada e pensando que tem um Campeonato Brasileiro e mais um Clássico. É uma sequência onde não dá para deixar só os 11 titulares nesse começo. Então a gente vai ter algumas dúvidas até de entender qual o time titular com as contratações, com o Arana chegando, com o James. Lembrando que o Savarino, que fisicamente já está bem, né, porque estava treinando no Botafogo, não pode jogar hoje, que não conseguiu ainda regularizar, deve estar apto para jogar contra o Grêmio, tá? Provável time do Fluminense: Fábio, Guga, então já temos aí uma variação, né? James, Freitas ou Ignacio e Arana. Martinelli ou Bernal, Nonato, Lúcio Acosta,
Canóbio, Kevin Serna, Everaldo ou John Kennedy, tá? Essas são as dúvidas e agora eu vou falar individualmente de cada jogador e o que eu torço para nessa dúvida tá certo, né? Começando pelo Fábio, fez boa estreia contra o Nova Iguaçu, fez o lance do gol do Nova Iguaçu, uma grande defesa dele no ângulo, então não tenho o que falar do Fábio. Seguimos confiante pro Fábio para essa temporada e pro jogo de hoje contra o Flamengo, né? Na lateral direita, Guga. E aí, assim, provavelmente essa questão de rotação, o Samuel Xavier deve ter sentido um cansaço excessivo ali e a fisiologia resolveu segurar ele. Eu queria o Fidelis, você, mas o Guga, assim, a gente já viu o Guga jogar bem em Fla-Flu, o Guga é um cara, pelo histórico dele, né, que ele vai entregar comprometimento, mas confesso que não é o que eu queria ver pro jogo de hoje, tá? Gêmeos na zaga, né, a contratação e a dúvida entre Freitas e Ignacio. Sem dúvida a torcida tá mais pro Ignacio, tá? Se hoje o Ignacio tiver a oportunidade, ele tem que mostrar serviço em jogo grande. Porque a gente fala muito do Freitas, assim, mas o Ignacio, na final do Carioca do ano passado, o Ignacio erra um passe absurdo e depois a bola ainda desvia nele ali no segundo gol do Flamengo no primeiro jogo da final. Então tem que ter atenção e tem que aproveitar a oportunidade. Se ele quer corresponder ao que a torcida espera dele, que é só passar o Freitas, não é nada demais não, ele tem que mostrar quando tem oportunidade e às vezes ele não mostra. Espero que hoje dê tudo certo. E a Arana na esquerda, que esse é a minha expectativa muito, tá? Esse cara tem muita expectativa, né? Já quase participou de uma assistência no seu primeiro jogo ali, o Lescano chutou para fora, que hoje ele estreia, ou com assistência ou com gol. É o meu palpite pro jogo de hoje ali, o nosso lateral esquerdo, Arana, tá? Martinelli ou Bernal. E aí eu torço muito para ser o Martinelli, tá? E sendo bem sincero, sei lá, vamos poupar o Martinelli contra o Grêmio ou contra o Botafogo, mas hoje não dá, tá? Não dá para jogar esse Fla-Flu sem o Martinelli, acho uma loucura. Ele jogou sozinho no último jogo e jogou demais. Então espero que seja Martinelli mesmo e ao lado dele Nonato, né? Porque não dá pra gente fazer o que a gente fez contra o Nova Iguaçu, jogar com um volante e com a Costa e Ganso, que aí é uma loucura, a gente vai perder esse meio de campo pro Flamengo. A Costa é um motorzinho, né? Teve muita oscilação no último jogo, fez boas jogadas, mas teve momentos onde parece, principalmente no começo do jogo, sentiu um pouco o ritmo. Espero que faça um ótimo jogo, assim como ele fez o jogo do Carioca, nosso último Fla-Flu, que ele faz um golaço no Flamengo, né? Serna, o nome da partida. Do último jogo entrou, mudou a partida e que hoje faça por valer o que a torcida está querendo, que ele não vá para o Boca Júnior, a negociação já está praticamente encerrada, mas que hoje a gente fala, cara, era para isso. Ele não tinha que ir pro Boca mesmo, esse cara é importante. E no último jogo, assim como a Costa, também fez um gol com a ajuda do Rossi, né? Do outro lado, o Canóbio. Esse fez para mim um bom primeiro tempo contra o Nova Iguaçu, mas o segundo tempo, assim, manual do que fazer errado. E se hoje tiver pênalti, vamos combinar que não é o Canóbio que tem que bater, né? Quem vai bater? O Lúcio Acosta, o Martinelli, o Nonato, o Fábio. Mas o Canóbio não tem que bater esse pênalti, né? E na frente, Everaldo ou John Kennedy. E aí eu vou falar baixinho aqui para vocês, tá? Eu quero o John Kennedy porque eu tô de saco cheio do Everaldo. Mas no último Fla-Flu, assim, o Everaldo até joga bem, praticamente ele participa do gol do Serna, é ele que faz ali a casquinha na bola, participação bem pequena. Aí você fala, Fio, mas o JK é caçador de urubu. Eu não quis parar para fazer as contas de quantas vezes o John Kennedy enfrentou o Flamengo no profissional. Ele era um caçador de urubu na base. Aí quando ele joga o seu primeiro Fla-Flu, faz ali 2 gols naquele 3-1, e a gente pensa, fudeu. O cara é o novo Carrasco. E desde aí, nada, né? Então, sendo bem sincero, eu iria de John Kennedy, mas eu quero que a diretoria contrate o camisa 9, tá? Eu acho que é isso. E quero você iria de John Kennedy? Eu acho que eu sei as respostas. Mas eu quero saber. Quero que você escreva. Você iria de John Kennedy ou de Everaldo pro jogo de hoje, tá? Vamos falar das apostas para a partida entre esse Fla-Flu de hoje. Odds para o jogo de hoje na KTO, o Flamengo é o favorito. Isso não é bom, porém tem um lado bom, né? Que faz com que a odd do Fluminense esteja pagando muito bem. Vitória do Fluminense pagando 3,7. Vitória do Flamengo pagando 2,05. Como vocês estão vendo, vou jogar no básico, tá? Minha aposta hoje é vitória do Fluminense. Botei R$10 para ganhar 37. Botei 20, aí você faz a conta aí que eu não vou fazer agora não. Mas é uma odd muito boa essa vitória do Fluminense e acho uma vitória muito possível. Então, assim, lembrando, não invente de apostar dinheiro que você não pode perder. Jogue com responsabilidade, é para maior de 18 anos, mas se você corresponder a tudo isso que eu falei, clica no link aqui que ajuda muito a gente a fazer seu cadastro. Só isso, clique e faz seu cadastro.
Se você puder fazer o primeiro depósito, vou apostar nesse Fla-Flu para ficar mais legal, vou botar R$10 ali, botar R$15, botar R$5 do Fluminense. Então você faz seu primeiro depósito, que é no mínimo R$10 ali, e ajuda mais ainda a gente clicando no link aqui embaixo, tá bom? Vamos falar sobre o árbitro da partida de hoje, o senhor Alex Gomes Stefano. E quem é Alex Gomes Stefano, só para lembrar vocês, é o árbitro que apitou a nossa estreia contra o Madureira lá no Luso Brasileiro, tá? O histórico dele são 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Uma atuação discreta contra o Madureira, não me incomodou em muita coisa ali a atuação dele, né? Agora, ele só uma curiosidade, ele apitou um Fla-Flu nosso no jogo do Carioca do ano passado, sem ser a final, né? O 0-0. Confesso que fui dar uma olhada nos melhores momentos e não vi nada demais, tá? Que seja uma atuação tranquila do Alex Gomes Stefano, que a gente não fale dele no pós-jogo, é só isso que eu espero. Não vou nem torcer para ele marcar algo. Na verdade, pode errar, nosso favor pode errar, mas só quero que ele não entregue para o Flamengo, que já alguns Fla-Flus já aconteceram isso, né? Lembrando que hoje o jogo é às 18 horas e a partir das 4 horas, 16 horas, estaremos aqui fazendo o pré-jogo, tá? Equipe completa do Jornada, volta de Vitor Lessa, para a equipe do Jornada, equipe completa hoje no Maracanã. Então, espero vocês para acompanhar junto com a gente de 4 às 6, 6 horas começa a transmissão, 8 horas o pós-jogo ali, equipe hoje completa, com o Vitão, com o Lucas no Maracanã, com o Rafael, com o Cauã, eu, Gabriel, o Lessa, os bastidores, Ascurra, estou esquecendo alguém aqui, Letícia, equipe completa do Jornada hoje, e espero que vocês acompanhem com a gente a transmissão, tá? Quem não for no Maracanã hoje, quem puder vai no Maracanã, tá? Mas quem não pode no Maracanã, vem em casa sem som e com a transmissão aqui. Espero vocês hoje às 4 horas, tá? E mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal e espero que seja mais um domingo normal na nossa vida com vitória no Fla-Flu, tá? Tamo junto, até a próxima, valeu.